Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Agora são, gente, 14h30. Eu estou falando horário porque eu estou tentando me organizar sempre para mais ou menos esse horário, tá, gente? Depois do almoço. E aí eu edito mais rápido também e daqui a pouquinho já estarei mandando, ok? Gente, olha, vou falar primeiro dos batons que eu estou. Hoje eu estou com o púrpura deslumbrante. E por cima, gente, eu com cola grudada aqui. E por cima o rosa castanho. Ó, eu gostei da combinação deles. Os dois são da linha Power Stay e duram, gente, 16 horas. Ai, 16 horas sem ficar pensando que tem que retocar o batom novamente, né, gente? Isso já é muito bom, né? E eu estou também, gente, com uma coisa que eu quase nunca uso, assim, uso muito raramente, mas eu gostei tanto da cor, das cores, né? Eu comprei um para minha neta e eu gostei. Eu falei, eu vou comprar um para mim também. Então agora eu comprei um para mim que é uma coleção de sombras que também faz parte, gente, da linha Coffee. Bonitinha, né? As apresentações da Avon são lindas, olha, as cores todas puxadas para o café, para o caramelo, para o cappuccino. Só essa tem a dourada e a amarelinha, né? Que são as mais claras. Aí eu passei da Avon, tá, gente? Da linha Coffee, da Color Trend, Coffee Date. E eu uso com esse pincelzinho, ó, que também é da Avon. É uma delícia esse pincelzinho aqui, tá? Pode ser uma cor mais clara, mas a próxima vez eu aprendi uma maquiagem para os olhos, mais com as sombras mesmo, com a Silvia Popovic. Eu amo a Silvia Popovic. E no outro dia ela estava fazendo a maquiagem, passando as sombras, e eu gostei demais. E tem as duas cores que ela usou, tem aqui. Aí, numa próxima vez, eu vou tentar fazer como ela fez. Porque realmente eu não tenho o hábito de usar. Já usei muito sombra, cílio postiço. Época, né, gente? Foram fases da minha vida. Hoje já não, mas eu gostei da cor, por isso que eu comprei. Avon, tá? Bom, gente, eu quero falar duas coisas muito sérias com vocês. Mas antes eu gostaria de falar o seguinte: uma inscrita minha, acho que é Leidiane, me perguntou educadamente por que que eu só faço resenhas da Bolorosa. E eu falei uma coisa para ela, gente. Eu já tentei fazer de várias pessoas e não foi bem aceita, não teve pega, sabe? Então eu continuo com a Bolorosa, mas eu faço também da filha dela, da Júnior, e faço da irmã dela, a Indeciena, né? Da irmã da Bolorosa. Mas eu até já falei algumas vezes para vocês, se vocês quiserem que eu faça resenha de outras pessoas, gente, me deem a sugestão, por favor. Já fiz da família, acho que é Barreiro, né? Barreiro é nome de pinga, né? É um outro nome. Ai, o pessoal lá do Nordeste, eu não estou me lembrando agora. Então, já fiz de vários. E eu percebo que a aceitação é com a família Bolorosa, tá? Mas se vocês já estiverem cansados de ouvirem falar sobre a Bolorosa,
quiserem que eu mude, podem falar, gente, tá? Já estudei um monte de gente aqui para falar e realmente não deu pega mesmo, tá? Então, se vocês quiserem, podem marcar aí quem vocês gostariam que eu falei da Sarah Kellen, né? Já algumas vezes, ou pelo menos 2 vezes, da Mari Anjos, são canais que eu gosto também, da Marlene do Pirata, do Fubá, que é incrível, né? Falei de várias, das vovós, da vovó Valdeci, tá? Bom, e agora eu quero dar 2 notícias tristes, tá, gente? Para mim foi muito triste. Há uma semana, uns dias antes do falecimento do vovô Anésio, que eu também assistia e gostava muito, morreu a dona Francisquinha. Não sei se vocês conhecem, a dona Francisquinha é filha da Cláudia. A Cláudia assistiu a mãe super bem o tempo todo. E esse foi o primeiro canal da internet, fora resenhas, que eu assisti, que foi da Dona Francisquinha. E eu tinha perdido a minha mãe há muito pouco tempo com Alzheimer, e quando eu vi, né, a Cláudia falando sobre Alzheimer, explicando muitas coisas sobre o Alzheimer, falando da Dona Francisquinha, a mãe dela, eu fiquei muito emocionada e eu comecei a acompanhar. Só agora nos últimos tempos que a dona Francisquinha já estava assim, muito ruim, já não conseguia falar, estava triste, né? Aí eu parei. Não definitivamente, mas eu assistia só uma vez ou outra. Mas eu era apaixonada pela dona Francisquinha e admiro demais a Cláudia. Né? E eu fiquei muito triste com a passagem da dona Francisquinha para outro plano. E hoje me peguei também com a triste notícia do falecimento da vovó Valdeci. Tão fofinha, tão engraçadinha, sempre alegre, sempre falava umas coisas muito engraçadas, gostava às vezes de falar uns palavrões necessários para nossa vida, né? Alguns são, gente, não são palavrões, são umas palavrinhas médias. E era demais, né? E ela estava super bem com a Patrícia, que é a esposa do neto dela, porque a família dela mesmo nunca se importou com a mãe, né? Com a dona Valdeci. E foi só a Patrícia cuidar, e a Patrícia começar a ganhar muitos inscritos, começou a ganhar dinheiro. A família deu uma coçadinha no cotovelo e levaram embora a vovó Valdeci. Nunca tiveram paciência, nunca tiveram amor pela mãe, né? E quem dava tudo isso era a Patrícia, sim, que dava amor, que dava carinho, que dava atenção, que dava o tempo dela para a vovó Valdeci e os filhos da Patrícia, o marido da Patrícia, né? Mas no fim fizeram essa maldade com ela, né? Os próprios filhos a levaram. E ela viveu tão pouco depois disso, né, gente? Acho que 1 mês, mais ou menos. E ontem ela teve um AVC sério, né? Tão sério que levou a vida dela, infelizmente. Fiquei contente ontem assistindo a dona Elza, a esposa, a viúva, né? Do vovô Anésio, e o neto falando para ela, né? Que o Caio que vai levá-la numa viagem, ela quer ir lá para o Nordeste, mas ela não lembra do nome do lugar que ela gostaria de conhecer, porque ela também, né, gente, se privou de muitos passeios, de muitas viagens, por causa do vovô Anésio, né, porque ele não gostava de ir, ele não ia e ela ficava presa. E agora
o neto vai levá-la para passear bastante, já falou que vão comprar bastante roupas para ela, vão comprar o que ela quiser e vão levá-la para se divertir. Que bom que ela aceitou, não é? Ela sempre se dedicou ao vovô Anésio, tinha coisas que às vezes eu não entendia nela, né? Às vezes ela era grossa com ele, mas, gente, o que ele foi grosso com ela a vida inteira, né? Não é porque ele morreu agora que ele vai virar santo, né, gente? Ele não era uma má pessoa com as outras pessoas, mas com a dona Elza ele foi muito rude, muito tosco, né? E ela sofreu, gente, né? Pensa bem, ela diz que uma vez, ela dizendo que quando ela arrancou todos os dentes, ela colocou uma dentadura, que ela era nova ainda, né? Antigamente as pessoas perdiam os dentes muito novas, né? Era, né? Sempre isso. Quando ele a viu com dentadura, ele falou: nunca mais eu vou beijar sua boca. E nos últimos tempos ele vivia implorando por um beijo, né, para ela. Queria dormir com ela, mas ela sabe o que ela sofreu e o que ela foi desprezada, né? Mas mesmo assim, ela tratou muito bem do vovô Anésio até o fim. Então, que tristeza, né? Bom, gente, agora vamos falar da Bolorosa, né? Ontem, no vídeo da tarde, ela mostrou e levou o vídeo inteirinho, o tempo todo, mostrando as poucas coisas que ela comprou lá no shopping para fazer as bonequinhas dela. Ela comprou, gente, 3 tipos de tecido. Aliás, de estampa de tecido, o tecido é o mesmo, tá? Ela comprou um tecido que, segundo ela era florido com flor. Eu, para falar a verdade, eu não conheço nada que seja florido com peixe, ou florido com sapato, ou florido com, sei lá, capivara. Não, né, gente? Se é florido, é com flor, com certeza. Ela comprou um tecido florido, 1 metro de cada um. Ela comprou 3 tipos, 3 diferentes, estampas diferentes. Um florido com flor, o outro foi com, ela falou, cheio de carinhas de bonequinhos. Na realidade, são aqueles emojis que nós temos na internet. Eu achei bonitinho também, né? Cheio de carinhas dos emojis, ou cheio de emojis. E o outro tecido foi um tecido com cerejas, porque a amiga dela, lá do Rio de Janeiro, falou que cereja está em alta, que cereja está na moda, né? E ela comprou os tecidos. E aí, gente, ela estava assim, achando que ela gastou muito, gente. Ela gastou R$ 108. Ela achou muito, porque até hoje ela só usou sobras, restos de amigas e o que ela encontrou no lixo, não é? Ela tem que pensar de outra forma, gente, pensar como uma empresária. Eu gastei 108, mas eu vou ganhar no mínimo 316, não é? Ela vai fazer a conta, vai fazer os cálculos do que ela gastou e do que ela pode ter de lucro. Porque do jeito que ela fala, parece que ela só está gastando, que ela está perdendo. Não, ela está fazendo uma programação para ela ter, se ela tiver mais encomendas, ela já tem o material para usar nessas novas encomendas.
Mas tudo, né? Ai, tudo, ai, é caro, ai, porque tudo é caro, tudo é caro. Quando ela ganha, ela não fala, né, gente? Ai, consegui pagar o material que eu comprei. Ai, que até agora ela não tinha comprado nada mesmo. Então, ela comprou esses tecidos com essas 3 estampas, comprou uma caneta para tecido, que segundo ela, para fazer os olhos das bonecas, e a gente já vai falar sobre isso, sobre essa caneta. Comprou um kit costura, gente, que tem tipo uma tesourinha, aquele que a gente desfaz o ponto, né? E uma fita métrica. Tesoura, gente, que a mulher precisa de uma tesoura boa, a tesoura é muito barato. Ela não comprou. Não comprou tesoura, não comprou linhas coloridas, já que cada tecido tem uma cor diferente. Não comprou, não se preocupou com isso. Diz que não encontrou aquele tecido para forro, né? Que se usa para fazer o corpo da boneca. Mas também ela até agora não descobriu como que se faz o corpo da boneca. A inteligência dela não é boa, né, gente? É fraquinha, então não consegue aprender. Que ela comprou algumas fitinhas coloridas, comprou um papel adesivo com flores também, e comprou umas aplicações. Eu tinha bastante, que parecem botões, são de borboleta, são de silicone molinho, plástico ou silicone bem molinho, uma delícia trabalhar com essas coisas. E comprou uma cola, gente, que não é a cola adequada para fazer bonecos. Ela comprou cola, gente, para isopor. Por que ela comprou cola para isopor? Porque, com certeza, entre tantas colas que deveria ter ali na lojinha, essa era mais barata. Comprou cola para isopor, sendo que ela não trabalha com isopor. Disse, né, no começo, que ela, nossa, os olhos da boneca como saíram lindos. Eu mesma achei que era muito bonito para ser ela que tenha feito, né, que tivesse feito os olhos das bonecas. E aí um dia ela falando, eu tenho uma ajudante que faz aqui comigo, não sei o que lá, e não sei o que lá, ela me ajuda muito. Na verdade, ela fazia as coisas, né? Agora, gente, nunca foi ela que fez os olhos das bonecas, tanto é que ela não conhece a canetinha que faz os olhos da boneca e nunca viu. Ela falou lá no shopping, eu nunca vi como são essas canetinhas para os olhos das bonecas. E ela comprou a tinta para tecido e aquela caneta, né, para tecido, e ela diz que borrou tudo, que não serviu. Por que que a mulher, tanto é, gente, que ela usou essa caneta para tecido, borrou tudo, e ela estava indo para o centro, lá, né, ali de onde ela mora, para comprar esmalte branco para cobrir os erros dela. Olha, gente, caneta de tecido é muito bom para marcar. Agora, para boneca, eu tentei usar uma vez para fazer o cílio de uma boneca amigurumi e também não fica bem, tá? Então, tem que ser caneta especial. Às vezes eu usava, gente, rímel que eu comprava. Para mim, eu usava o rímel da Avon, da ponta fina, ficava perfeito. Com a caneta, não. Mas a pessoa não pode, né, gente, ter medo de comprar, gente. Compre
Pergunte, veja na receita das aulas que pegou quais são os materiais necessários. Nessas aulas eles falam tudo. Ninguém esconde o que usa de material, né? Então, também ter um pouco de boa vontade, né? Ela nunca fez, dizia aquela que tinha feito os olhos. Olha, gente, como ficou bonito. Olha, eu aprendi a fazer os olhos. Eu que fiz mentira, porque ela nunca viu uma caneta de fazer os olhos das bonecas e nunca usou. Tanto é que ela comprou a caneta errada. Gente, ela foi preparar o almoço. E quando ela saiu para comprar o esmalte branco, ela aproveitou e comprou 2 inhames. Comprou os inhames porque ela estava com muita vontade. Fez o purê e ela fez, gente, meia dúzia de moelas para ela e para o maridinho. Meia dúzia de moelas. 6 ou 8 moelas ali, fez, ferventou. Gente, ela gastou tanto gás porque ela ferventou, depois ela lavou, depois voltou pro fogo. Tanto gás, gente, para 6 pecinhas de moela, né? E fez e não tinha molho. Aí ela tinha uma pedrinha assim, congelada de molho. Foi o que ela colocou, mas que ia ficar delicioso, porque era só para dar uma corzinha e para dar um gostinho, e que ela, como excelente cozinheira que é, ela já sabe quando vai ficar bom ou não. E ali que ela faz, tudo fica bom. Na volta, gente, ali do centro, quando ela foi ver o inhame, o esmalte, tem um terreno ali que tem uma... que nasceu abobrinha, né? Acho que algum passarinho jogou semente de abobrinha ali e tem um pé de abobrinha, uma ramagem ali, né, espalhada. E toda vez que ela passa lá, ela fala: ah, tem abobrinha, eu vou esperar crescer, aí eu pego. Eu vou esperar crescer, aí eu pego. Ai, ontem ela passou, gente, quando ela passou, cadê a abobrinha? Aí ela ficou brava, porque aquela abobrinha era dela. Poxa, pegaram. Quem que pegou minha abobrinha? E diz que tem mais lá pro fundo, mas morre de medo, né, gente? Esse medo dela aí pra mim, gente, sabe? Morria de medo de andar na grama, agora já anda na grama à vontade. É frescura, tá? Isso é frescura. Não é trauma, como ela diz, não. Ali é frescura pura mesmo, né? Mas ela fala, mas se eu tô abobrinha ali, eu vou esperar crescer. Como se o terreno fosse dela, a plantação fosse dela, né? Ah, tem outra ali. Assim como ela tá de olho grande na abobrinha, gente, outras pessoas passam ali também, né? É de graça, né, gente? Até injeção na veia, né? Até eu que sou mais boba. Gente, eu não pegaria de um terreno assim, onde tem fezes de cachorro, fezes de rato, urina de humano, de cachorro, de rato, de gato, de morcego. Ali tem tudo, gente. Tá no mato. Quando é uma coisa cuidada, um terreno cercado, é diferente. Não que não tenha, também tem, né? Mas pelo menos de cachorro, de gato, assim, já é mais difícil, né? Quando ela estava fazendo ali a comida que eu falei para vocês, né? Que era a moela, arroz, a moela não, a moela. O arroz, o feijão e aquele purê de inhame, gente do céu. Dizem que a gente come com os olhos, né? E é verdade, né, gente? Se você vê um prato bonito, apresentável, mesmo que você não tenha fome, às vezes você acaba comendo porque o que você está vendo lhe agrada. Gente, aquele purê de inhame,
para mim não é um purê. Aquilo ali, para mim, é um ensopado de inhame, cada pedaço desse tamanho, aquilo tudo branco, parecia outra coisa, sabe? Aquele negócio que a gente chama uva, parecia. Oh, esquisito. Eu não comeria, gente, pela aparência, né? Talvez tivesse colocado ali tem um colorau mesmo, um colorau, um temperinho vermelhinho, uma corzinha ali, ficasse com outro aspecto. Mas aquele aspecto ali, gente, ficou feio, de verdade. Foi fazer o pratinho dela, que só tem aquele pratinho, né? Quem só faz uma refeição, ontem fez 2 refeições. E o marido fez o bacião dele, né, gente? Aquele pote, que é pequeno, viu, esse pote de sorvete? Porque lá no labirinto ele comia a gente num baldinho. Vocês lembram? Às vezes era baldinho e às vezes era uma bacia. De colher, gente. Um marmanjão daquele, né? E depois eles queriam comer lá no, como era mesmo? No Outback, lá no Bet, no Outback,